Se você tem dúvida se brigadeiro é doce fino, fica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Se você não me conhece, meu nome é Tami Bocuse e aqui eu te ensino a multiplicar seu faturamento transformando brigadeiros em doces finos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me procura como Tami Bocuse e eu tenho certeza que lá também tem muitos outros conteúdos que vão te ajudar bastante. Bom, nessa aula recheada de coisa boa, eu tenho certeza que é importante você pegar um papel e uma caneta para anotar todos esses detalhes que eu vou te falar e você nunca mais errar sobre isso. Eu vou te falar sobre qual a diferença de brigadeiro tradicional e brigadeiro gourmet, a diferença entre ingredientes, de acabamento, cobertura, para que tipo de ocasião você pode vender ele, como você deve colocar ele no cardápio, enfim, são muitos detalhes. Então vamos para a aula. Vamos começar falando qual que é a diferença entre um brigadeiro tradicional e um brigadeiro gourmet. Vamos começar falando sobre a base dele, que seria a massa, tá? Um docinho tradicional, brigadeiro, beijinho, um cajuzinho, um brigadeiro branco, esses docinhos tradicionais, normalmente a base deles é feita do quê? Leite condensado, margarina e um chocolate em pó, né? Um cacau, um chocolate 50%, algumas vezes até de achocolatado, que eu não indico de maneira nenhuma você comercializar um brigadeiro com achocolatado. Por que que eu não te recomendo utilizar achocolatado na sua massa de brigadeiro? Primeiro, porque é muito doce. O achocolatado, ele tem uma quantidade enorme de açúcar e muito pouca de cacau. Quando você abre uma lata de achocolatado, você já consegue perceber isso pela tonalidade dele. Um cacau puro, ele é bem mais escuro. Um achocolatado, ele é um pouco mais clarinho, porque é a mesma coisa que você pegar um cacau, 50 gramas de cacau e 50 gramas de açúcar e misturar eles, você já vai ver que fica clarinho. Só que ainda assim no achocolatado não é nem 50%, 50%, é uma quantidade mínima de cacau. Tá? Eu acredito que menos de 10% de cacau e o restante todo de açúcar. Então, assim, a gente já tem uma base muito doce, que é leite condensado. Então, não é interessante você adicionar mais açúcar no leite condensado, porque ele vai ser um brigadeiro muito puxa e que cristaliza muito rápido. Ou seja, o seu tempo para comercializar e de produção não é viável. Fora também que se torna um produto extremamente doce para o paladar, eu acredito que da maioria das pessoas. Por mais que o nosso paladar de brasileiro seja um paladar que gosta de doces um pouco mais doces, pensa que numa festa de aniversário numa mesa, para um cliente um produto muito doce acaba se tornando muito enjoativo, porque tem outros doces na mesa também. Então, eu não aconselho utilizar chocolatado na receita de brigadeiro tradicional por esses três motivos. Fica muito doce, puxa e ele açucara mais rápido. Então, vamos lá, voltando. Um brigadeiro tradicional, leite condensado, margarina e chocolate em pó. Se for de beijinho vai ser coco, se for um cajuzinho vai ter ali um pouquinho de amendoim, se for o de moranguinho tem muita gente que faz com gelatina, enfim, mas são basicamente esses ingredientes, tá? E aí vamos para um brigadeiro gourmet. A massa de um brigadeiro gourmet, ela é composta por quê? Por um leite condensado, por um creme de leite, por um chocolate e por um saborizante. O leite condensado, ele pode ser tanto semidesnatado quanto integral. Vai variar muito das marcas que tem disponível para você. Existem muitas marcas que são muito boas semidesnatado, como também tem marcas que são tão boas quanto integral. Então, o brigadeiro gourmet não necessariamente ele é feito somente com leite condensado integral. Você pode sim utilizar o leite condensado semidesnatado, lembrando que aí precisa ter um equilíbrio nessa receita. Tem a gordura. A gordura é extremamente importante para o nosso brigadeiro gourmet, porque o nosso brigadeiro gourmet, ele precisa ser macio, ele precisa ser aquele brigadeiro que derrete na boca, ele precisa ser aveludado. Então, para tudo isso, ele precisa de gordura. Então, a gordura vem do creme de leite e também do nosso chocolate.
Então, o nosso chocolate, lembrando que é sempre chocolate nobre e não chocolate fracionado, o nosso chocolate, ele tem uma função tanto de agregar gordura nessa massa de brigadeiro, como agregar também sabor, tá? Seja ela um chocolate branco ou um chocolate escuro, ao leite, meio amargo ou amargo. É o que vai trazer intensidade de sabor pra gente. E, por último, o nosso saborizante. O que é o saborizante? Pode ser raspas de fruta, pode ser pasta de fruta, pasta de frutas vermelhas, pastas de morango, enfim, de pistache, de amêndoas, do que você quiser. Pode ser fava de baunilha, enfim, dá para você aromatizar, o seu brigadeiro do sabor que você quiser. Mas lembrando que precisa ser produtos de excelente qualidade. Lembra que eu comentei do bicho de pé, por exemplo? Na maioria das cidades aqui no Brasil, o pessoal faz com gelatina. Jamais você deverá usar uma gelatina para saborizar um brigadeiro de morango. Por quê, Tami? Porque a gelatina também ela é composta por mais açúcar. Pouco sabor, né? Tem um sabor mais artificial, ela tem mais cor, tem mais corante e ela vai deixar uma consistência meio gelatinosa no seu brigadeiro, tá? E aí acaba sendo um produto, um insumo ali de qualidade inferior do que, por exemplo, uma pasta saborizante de fruta. Porque a pasta saborizante de fruta, ela é feita exatamente da fruta. Então, assim, vai trazer mais naturalidade para aquele seu doce, mais personalidade para o seu brigadeiro gourmet, tá? Além de tudo, você vai estar seguindo o parâmetro de utilizar só produtos de qualidade naquele brigadeiro para ele se chamar brigadeiro gourmet, tá? O fundamento de um brigadeiro gourmet é utilizar produtos de qualidade, tá? Então eu faço um brigadeiro gourmet de leite ninho, mas é leite em pó. Eu posso utilizar esse nome? Você pode usar um brigadeiro de leite ninho, o nome de leite ninho, se você utilizar ingredientes de ótima qualidade, ou seja, se você vende um brigadeiro de leite ninho, ele precisa ser feito com a marca de leite ninho e passado no leite ninho. Caso contrário, você vende como um brigadeiro de leite em pó, tá? A mesma coisa, por exemplo, para creme de avelã, Nutella, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, é importante vocês saberem o principal, que é a diferença de ingredientes da massa. A diferença de ingredientes da massa de um brigadeiro tradicional: leite condensado, margarina e um chocolate em pó. A diferença de um brigadeiro gourmet da massa: leite condensado, creme de leite, chocolate nobre e algum saborizante de qualidade. São essas as diferenças. Agora vamos para a diferença da cobertura desse brigadeiro, tá? Na maioria das vezes, o brigadeiro tradicional ele tem uma cobertura de açúcar. Seja um açúcar refinado, tem muitas regiões que passam o docinho no açúcar refinado, como no açúcar cristal, aquele que é um pouquinho mais grosso, como também aquele granulado nosso, antigo, da nossa infância, que parece de chocolate, mas na verdade ele é de açúcar. Se você ler o rótulo, você vai ver que não tem chocolate na composição, e sim, o primeiro ingrediente é açúcar. E se você esmigalhar assim com a mão, você vai ver que ele esfarela e é um açúcar realmente. Então, ele finge ser um chocolate, mas ele não é. Então, a composição da cobertura normalmente desses brigadeiros tradicionais é açúcar. E aí, em contrapartida, as coberturas dos brigadeiros gourmets são normalmente de maior qualidade. Desde um leite em pó de uma boa marca, como por exemplo o Ninho. Não que não tenha outras marcas, né, de leite em pó de boa qualidade, mas é que nacionalmente o que ficou famoso é o leite em pó de leite Ninho. Então a gente está usando só como referência. Até um granulado de chocolate realmente. Né? Tem várias marcas de granulados de chocolate, mas para você descobrir é só você virar a embalagem e você ler quais são os 3 primeiros ingredientes daquele produto. Provavelmente que se você pegar um granulado de chocolate, um dos primeiros ingredientes vai ser o chocolate, tá? A cobertura do brigadeiro gourmet precisa ser de boa qualidade, desde um leite em pó até um chocolate. E também tem, né, por exemplo, a Callebaut, que tem aqueles blossoms, que são aquelas mini raspinhas feitas de chocolate belga, que são extremamente, né, cheirosas e super saborosas, que derretem na boca.
também é uma opção. Enfim, são muitas formas de cobertura desse brigadeiro gourmet. Mas lembrando que o fundamento de um brigadeiro gourmet é a excelente qualidade. Então, para você ser chamado de brigadeiro gourmet, precisa ter uma excelente qualidade, tá? Vamos falar também um pouquinho sobre acabamento. No geral, os docinhos tradicionais, eles são enrolados redondinhos e passados naquela cobertura, normalmente de açúcar. Agora, os brigadeiros gourmets, eles podem ser pedacinhos de pistache, lâminas de amêndoa, os blossoms da Callebaut que eu falei, ou até mesmo os granulados, né, mas feitos de chocolate. Então, assim, ele tem uma cobertura e um acabamento diferenciado de um docinho tradicional. É muito importante vocês prestarem atenção na aparência, tá? Que a aparência chama muita atenção e ali você já começa a ganhar o seu cliente. Um detalhe importante também, a diferença de venda entre esses dois tipos de doce, tanto o brigadeiro tradicional quanto o brigadeiro gourmet. O brigadeiro tradicional, a gente costuma vender por cento, ou seja, a cada 100 unidades, um valor fixo. Vai variar muito de cidade para cidade, tá bom? Esse valor, mas você, com certeza, confeiteira, deve ter uma boa noção de quanto sai na sua cidade. Normalmente é um valor mais baixo. E o brigadeiro gourmet, normalmente ele é vendido por unidade, porque ele também tem um valor mais elevado, tá? Eu sempre gostei de vender por unidade, porque eu acho que é mais fácil para o cliente pedir a quantidade que ele quer. Claro que você estipula uma quantidade mínima, mas também por ser um valor mais alto, eu acho que não assusta tanto, tá bom? Então eu acho interessante sim vender os brigadeiros gourmets por unidade. Os docinhos tradicionais, normalmente, eles são vendidos para ocasiões mais simples, como festinhas de aniversário. Aquelas festinhas que a pessoa vai fazer um bolinho, ou até mesmo festas que a pessoa não quer gastar muito, tá? Por ele ter um preço mais acessível, porém ele entrega a qualidade que o preço dele vale. Agora, para um brigadeiro gourmet, a gente pode sim vender ele como um doce fino. Ele é um doce fino, justamente porque um fundamento de um doce fino é a alta qualidade, um acabamento elegante, fino e sofisticado. Então, o brigadeiro gourmet, ele se encaixa, né, em tudo isso. Então, ele é sim um doce fino. E aí, o doce fino você consegue vender desde um batizado, uma festa de aniversário, uma primeira comunhão, até mesmo no que são os nossos focos, né, maiores, que são eventos um pouco maiores, que são festas de debutante, bodas e principalmente casamentos. Só que hoje em dia, os doces finos, eles se tornaram a riqueza da mesa das festas, né? Então, todo anfitrião quer que a mesa seja de tirar o fôlego, que seja muito bonita, que todo mundo fique lá namorando os doces e louco para chegar a hora logo de comer eles e tudo mais. Então, tá se tornando cada vez mais comum as pessoas comprarem, encomendarem os doces finos, e aí entra também os brigadeiros gourmets, para qualquer tipo de evento, tá bom? Então, é um produto que a gente consegue vender para qualquer tipo de festa. A vantagem de ter brigadeiro gourmet no seu cardápio é ter um diferencial da sua concorrência, principalmente se na sua cidade poucas pessoas fazem. Tenha certeza que a maioria das pessoas preferem um produto de maior qualidade, mesmo que seja um pouco mais caro e que elas comprem poucas vezes no ano, que ela deixe para comprar aquele produto que é maravilhoso para uma ocasião mais especial. Só que é muito importante porque você vai estar ali selecionando bons clientes, que eles vão estar procurando qualidade e não só preço, tá bom? Vai estar dando valor ao seu produto. Então, a vantagem de você ter um produto como o brigadeiro gourmet, que é um doce fino no seu cardápio, além de você selecionar clientes melhores, você também vai estar faturando mais, tá? Se você for parar para pensar uma técnica de você fazer um brigadeiro tradicional e você fazer um brigadeiro gourmet, é praticamente a mesma, tá? Você mexer ali o doce na panela, deixar a massa descansar, depois enrolar e passar no confeito. É praticamente a mesma técnica os dois produtos, só que você pode ter certeza que no brigadeiro gourmet você lucra praticamente o dobro, tá bom? Porque ele tem mais valor agregado, né? Você usa ingredientes mais caros e tudo mais, e você acaba ganhando mais com ele, tá? Então, assim, eu acho que a principal vantagem
de você ter os brigadeiros gourmets no seu cardápio é justamente essa. Você ter um produto diferenciado, de extrema qualidade e que principalmente vai fazer você ganhar mais dinheiro. Agora, uma parte importante que você deve estar se perguntando, como que eu coloco isso no meu cardápio, Tami? Olha, não é difícil. É você pensar no que você já tem, os brigadeiros tradicionais que você já tem. Eu daria uma boa peneirada nesses brigadeiros que eu já tenho, deixaria assim os que mais saem, se não os mais tradicionais mesmo. E aí só acrescenta brigadeiros gourmets. Eu, por exemplo, comecei também, assim como você, só trabalhando com brigadeiros tradicionais. Tinha uma boa lista de brigadeiros tradicionais. Além de brigadeiro, beijinho, cajuzinho, bicho de pé, eu tinha dois amores, eu tinha só de amendoim, sabe? Só paçoquinha, esses docinhos assim. Só que aí o que eu fiz? Eu deixei no meu cardápio 4 opções de brigadeiros tradicionais, que eram eles: brigadeiro tradicional de chocolate, que é o nosso tradicional, o beijinho, o bicho de pé e o cajuzinho. Apenas esses 4 eu deixei como tradicional, fazia a venda deles por cento, tá bom? E aí eu transformei todas essas outras opções que eu tinha, surpresinha de uva eu também tinha, todas essas outras opções que eu tinha de tradicional, que era feito ali só com leite condensado, margarina e o saborizante, eu transformei ele num brigadeiro gourmet, usando leite condensado, uma boa fonte de gordura, como creme de leite, o chocolate nobre e um saborizante e um granulado diferenciado de boa qualidade. Então, o que eu fiz? Eu transformei o meu tradicional em um brigadeiro gourmet e com isso comecei a faturar mais, lucrar mais. Porque no geral as pessoas mesclavam um centro de brigadeiro tradicional, que é o que todo mundo gosta muito, com os brigadeiros diferenciados de sabores diferentes gourmet, tá? Mesmo que seja uma surpresinha de uva, era uma massa com chocolate, era com uma cobertura diferente, alguns eu fazia banhado no chocolate, que aí já até se transformava em realmente um doce fino mais diferenciado, porque tinha um acabamento de chocolate, né? Ele saía de uma surpresinha de uva e se transformava em um bombom de uva. Então, assim, vocês precisam ter essa criatividade para transformar esse seu docinho tradicional que todo mundo na cidade vende igual em um docinho gourmet, que é um doce fino e que pode te aumentar muito o seu faturamento. Gente, criatividade, você pode parar e falar: ai, Tami, eu não sou criativa. Tudo bem se você não nasceu com essa criatividade, só que quanto mais a gente faz, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vê, prova coisas diferentes, a gente vai sendo mais criativo, tá? Porque quando você, por exemplo, prova um doce diferente e você tá ali produzindo o seu, vem a sua memória. Nossa, e se eu mudasse isso e misturasse com aquilo que eu provei, com aquilo que eu vi? E aí que vai nascendo a nossa criatividade. É natural a gente criar um doce de outros que já existam, né? Mas de outros que já existam, não é que você está copiando, mas é o que você provou, é o que você viu, é o que você já faz. E aí você vai testando e vai mudando e vai sendo mais criativo e transformando esse seu cardápio. Então é dessa forma que você coloca os brigadeiros gourmets no seu cardápio de docinho tradicional. Peneira os docinhos tradicionais, deixa o mínimo possível e transforma esses docinhos tradicionais que você tirou, nos que são mais vendidos, em brigadeiros gourmets. Como? Trazendo muito mais qualidade de ingrediente, de acabamento deles, de apresentação. Transformando esse brigadeiro gourmet em doce fino. E com isso você vai faturar muito mais. Se você gostou muito desse conteúdo, não esquece de compartilhar com aquela amiga também confeiteira ou que tem o hobby de confeitaria também, para ela aproveitar esse conteúdo. Comenta aqui se você gostou ou não e quais outros assuntos você gostaria que eu falasse. E não esquece de se inscrever no canal. Eu te espero aqui para muitos outros conteúdos. Até mais!